O tempo somente envelhece. O tempo somente deixa as coisas mais velhas. Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de julho de 2022 e estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos, hoje de 1 Coríntios capítulo 3. Antes, a gente sempre tem os recados aqui, compre a Bíblia 365, ela vai ajudar você na leitura da Escritura, porque ela divide a leitura em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. Isso vai te ajudar a ter uma disciplina da leitura da Escritura. Uma das coisas mais bacanas da minha experiência com a Bíblia 365 é que nós começamos de novo a leitura de Salmos. Até o meio do ano nós já lemos o livro todo de Salmos. E vamos começar agora a segunda leitura do livro de Salmos. Portanto, nós vamos terminar o ano lendo pelo menos 2 vezes os 150 capítulos de Salmos, tendo uma experiência que é uma experiência super interessante para a própria edificação. Faça isso pela sua própria vida. Nós estamos aqui para fazer os estudos e a gente sempre lembra disso. Qual é o nosso desafio? Leia somente um capítulo da Bíblia por dia. Leozão nos pediu que fizesse esse desafio, me pediu que fizesse esse desafio e eu pensei como nós vamos fazer. E aí bolamos a ideia de lermos um capítulo da Bíblia por dia, começando pelo Novo Testamento. Se você está seguindo o nosso desafio, você já leu Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e agora estamos entrando em Coríntios. E ao ver os vídeos do Vitor Santana na internet sobre a Bíblia 365, ele tem feito pequenos devocionais. Nós tivemos a ideia de trazer isso para cá, para que nós também façamos isso aqui em Lagoinha Castelo, aqui em Lagoinha Toronto. Então, todos os dias nós colocamos um pequeno áudio sobre o capítulo que lemos para te dar mais informação sobre o texto bíblico, para me dar mais informação sobre o texto bíblico, porque ao estudar a gente aprende mais e para edificar a sua vida. Compartilhe esse áudio com pessoas que você conhece, edifique a vida de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que pessoas serão edificadas ao ter mais informação sobre o texto da Escritura. Curta, dá o joinha lá, porque quando você dá o joinha, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e coloca na sua página principal mais conteúdo similar a esse. É muita coisa para falar em pouco tempo. Lembrando a você que esse áudio não é editado, então de vez em quando você vai ouvir barulho de folhas virando, você vai ouvir barulhos de chiados, é porque eu estou aqui com os livros para ajudá-lo a ter o conteúdo e para entender. Bom, já estiquei demais, o tempo só envelhece as coisas, o tempo só nos deixa velhos, o tempo não traz maturidade. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 3, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo a carne? Uma das coisas mais interessantes de lermos a Escritura é que ela coloca um padrão moral e espiritual elevadíssimo, porque assim é o Evangelho. O Evangelho significa uma transformação total da vida do homem. E é muito comum no nosso meio nós falarmos que, é dito popular, né, que o tempo amadurece, mas o tempo não amadurece. Maturidade cristã não significa que a gente ficou mais velho. Maturidade cristã significa que nós andamos de acordo com a vontade de Deus e andamos em obediência a Deus e à vontade do Senhor e do Espírito Santo. Não é ficar mais velho. Ser mais maduro do ponto de vista cristão significa que você está apto a entender a vontade de Deus, apto a obedecer à vontade de Deus e apto a seguir aquilo que é o desejo de Deus. E o que está acontecendo em Coríntios, e nós já falamos isso ao ler o primeiro capítulo, é que há uma divisão gigante dentro da igreja. Há uma dissensão gigante dentro da igreja. Há ciúmes e contendas. E o eixo, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Nós podemos ver claramente aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que se tem ciúme, se tem contenda no meio de vocês,
como é que vocês podem dizer que vocês são espirituais? E note, ele chama os coríntios aqui de irmãos. Ele não está dizendo que esse é o padrão de comportamento de pessoas que não entregaram a vida a Cristo. Não, ele reconhece que os irmãos em Corinto entregaram a vida a Cristo, entretanto vivem como cristãos carnais, ao invés de viver como cristãos cheios do Espírito Santo. E olha o que o David Pryor vai dizer. Com que fundamento Paulo identifica esses cristãos com homens comuns sem Cristo? Com que fundamento Paulo identifica esses cristãos com homens comuns e sem Cristo? O apóstolo Paulo está fazendo uma identificação dos irmãos em Corinto com homens comuns que não têm Cristo em seu coração. E ele vai dizer exatamente o versículo 3. Os ciúmes eram frequentes na igreja em Corinto. Eles se observavam desconfiados, invejando os dons alheios. Havia pouco amor em Corinto e muita competitividade. Não havia reconhecimento pelas diferentes contribuições dadas por Deus através de pessoas como ele mesmo ou Apolo. Só criavam partidos e se recusavam a se misturar com certas pessoas de opiniões diferentes. Esse comportamento é infantil, diz Paulo. Quase podemos ouvi-lo esbravejando mentalmente. Cresçam, parem de se comportar como bebês. É assim que as criancinhas se comportam quando esperneiam. Quero aquele brinquedo, quero aquele presente, ou quando batem os pés no chão dizendo, não brinco mais com você, você não é mais meu amigo. Também é assim que se comportam os homens comuns, os homens sem Cristo, sem o Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que homens comuns se comportam da mesma maneira como os irmãos em Corinto estavam se comportando. Ou seja, homens que, apesar de terem entregado a vida a Cristo, não eram homens cheios do Espírito Santo. Não eram homens que buscavam o Espírito Santo. E veja, a ideia de discordância é diferente da ideia de divisão. Existia dentro de Corinto muito mais do que a discordância. Era a discordância que gera a divisão. Veja o exemplo de uma casa, de uma família. E pode parecer clichê o exemplo que eu vou dar. A questão não é haver ou não discordância. A questão é se a discordância é tratada em espírito de amor, em espírito de unidade, e como nós saímos desse problema. Nós saímos melhores, nós saímos respeitando a diversidade de opinião, nós saímos crescidos dessa história, nós saímos amando os outros. Maturidade significa obedecer à vontade de Deus e viver de acordo com aquilo que Ele deseja. E mais ainda, maturidade significa amar ao próximo e ter o amor como padrão de ação. E nós vamos ver isso exatamente em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dos coríntios sobre a necessidade do comportamento deles ser pautado no amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o povo em Corinto é um povo imaturo. E eu voltando ao exemplo da casa, não é não haver discussão. É a discussão gerar crescimento, é a discussão gerar respeito, é a discussão gerar amor, apesar da divergência. Como eu disse quando eu falei do primeiro capítulo de Coríntios, o Augusto Nicodemos diz que a grande questão é nós não discordarmos das coisas essenciais da doutrina da nossa fé. Aquilo que é secundário não é problema de discordância. E o que acontece no seio da igreja é que as discordâncias, não raro, elas geram ciúmes, contendas, brigas, divisões, facções. Eu já disse isso quando estudamos 1 Coríntios 1. Quantas vezes nós não vemos igrejas e denominações surgindo a partir de cisões, a partir de facções, a partir de discussões que, ok, as pessoas não queriam continuar congregando juntas no mesmo local, mas isso gera rupturas, gera facções. As pessoas saem no meio de um clima de dissensão, de divisão, longe de ser um clima de amor, vazias do Espírito Santo, completamente, porque quem está cheio do Espírito Santo não pode, segundo a Escritura, viver pautado em comportamentos de ciúme. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 3. Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Não é que vocês são bebês? Não é que vocês não têm a menor maturidade para lidar com coisas de adultos? Eu disse
Quando eu estava estudando o livro de Lucas com vocês, o James Edwards tem um comentário a respeito do Magnificar que muito me chamou a atenção. Ele diz assim: o Magnificar reverte todo o protocolo e as expectativas. Deus, que é elevado, se torna humilde. Ele vê as necessidades humanas e inicia uma revolução que reordena a realidade. O Deus transcendente intercede em favor da jovem humilde e a chama de bendita. Aqui ele está falando do Magnificado, o Cântico de Maria. Ele intercede em favor da jovem humilde e a chama de bendita. O Todo-Poderoso dá misericórdia àqueles que o temem e dispersa o forte, o orgulhoso e o rico, enquanto enche o faminto e o necessitado com tudo o que é bom. Mais ainda, o mais importante de tudo, o Todo-Poderoso reestrutura a realidade cósmica por intermédio do impotente. O Todo-Poderoso reestrutura a realidade por intermédio do impotente. Jesus, sendo totalmente sábio, totalmente Deus, escolhe o ato de humildade, escolhe o ato de amor. Escolhe o ato de amor por aqueles que não merecem. Escolhe o ato de amor por aqueles que nada têm para entregar. Maria, no Magnificar, celebra a Deus por ter sido escolhida. Celebra a Deus por ter sido amada. Celebra a Deus por, mesmo não merecendo, ter sido escolhida e amada. Jesus nos escolheu mesmo sem o nosso merecimento. Nós vimos isso quando estudamos o livro de Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vemos que o Deus Todo-Poderoso tem um ato de bondade, um ato de humildade e se entrega por nós. Um ato de plena maturidade, de quem é a própria maturidade, que é o próprio Deus. Em outras palavras, a idade só envelhece as coisas. Ser maduro é ser como Cristo. E ser como Cristo significa amar como Ele. Ser maduro significa amar e não querer ser amado. Saber compreender as diferenças, saber entender as divergências. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos em Corinto que eles parecem bebês, porque estão cheios de inveja, discussões, divisões e simplesmente não cresceram. E o apóstolo Paulo diz que não pôde dar a eles, eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. O tempo só envelhece. Maturidade significa que nós obedecemos a Deus e somos cheios do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós para entendermos que a palavra de Deus traz os parâmetros segundo os quais nós devemos caminhar. E que Deus nos ajude, pela sua graça, pelo seu favor, a caminhar segundo esses parâmetros. Deus te abençoe.